Olá meus amigos, olá minhas amigas. Hoje vamos aprender a fazer um simples controle financeiro em Excel. Eu sei que existem inúmeros sistemas de controles financeiros em Excel, em softwares dedicados, mas muitas vezes eles são complexos e tem tanta informação a ser preenchida que acaba desestimulando a utilização de um controle financeiro. E hoje quem não controla suas finanças acaba sendo controlado, né, pelo dinheiro no que diz respeito à realização de sonhos, conquistar o que deseja. Então é legal a gente ter um controle financeiro nem que for simples, né? Então a gente vai estar utilizando a versão 2010, atualizei recentemente aqui, e a ideia é a gente fazer um controle financeiro simples, né? Para você controlar quanto entra, quanto sai e onde você está gastando dinheiro. Então, a ideia é a gente criar na coluninha A aqui, por exemplo, um campo. Primeiro a gente vai criar uma planilha de receitas, tá? Então, data, né? Descrição, valor e o que a gente pode colocar aqui? Proveniente. Não, é origem, né? Origem do dinheiro. Então a gente vai formatar aqui mais ou menos aqui a data, né? E bem simplesinho, né? Eu vou selecionar todas as colunas, vou vir aqui no filtro de bordas, vou colocar todas as bordas, vou selecionar só a linha 1, que é onde eu tenho a descrição aqui dos campos, e vou centralizar aqui no campo de centralização. E vou criar um campo, esse campo aqui normalmente, essa planilha de receitas, né? Vou até dar o nome já de receitas. Eu posso criar uma planilha só para o ano inteiro, por exemplo, porque normalmente a gente não tem aí uma grande fonte de receitas, né? Uma grande quantidade de variedade de receitas. Então uma planilha só aí com umas 100 linhas aproximadamente, para a maioria das pessoas é mais do que suficiente. A gente vai vir aqui em exibição e vamos clicar em congelar painéis e de novo congelar painéis, para que essa primeira linha aqui, ó, ela fique travada, né? Então quando eu rolar para baixo, eu vou estar sempre visualizando data, descrição, valor e origem, ok? E aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, um total de entradas. Aliás, vamos colocar na linha de cima que aí ele fica travado também. Total de receitas, receitas, ok? Então vamos centralizar também. E vamos fazer uma fórmula aqui que é o seguinte: igual, soma, abro parênteses e seleciono a coluna C, né? Por que eu seleciono a coluna C inteira? Porque digamos que eu tenha mais do que 100 ao final de um ano, aí eu posso ir inserindo linhas ou formatando aqui para baixo aqui para colocar mais linhas para eu inserir dados, que ele vai continuar somando. E vou fechar aqui o parênteses e vou dar um Enter. Ele já me mostrou lá um 0, porque eu não tenho nenhum valor aqui inserido. Vou clicar na coluna C e vou formatar ela, clicando com o botão direito do mouse, formatar células, e vou clicar aqui em moeda, para mim digitar e ele já inserir o símbolo do real, inserir as casas decimais e tudo mais. Ok? E vou fazer o mesmo aqui na minha soma, né, na minha fórmula. Vou clicar com o botão direito, formatar células, moeda e dou OK. Então, pessoal, a gente já tem um controle bem simplificado aqui de receitas, né? Então, por exemplo, hoje, dia 23 de novembro de 2014, eu recebi meu vale, por exemplo, né? Trabalho numa empresa que me paga um vale de R$ 1.000 por mês, né? Então aqui origem, trabalho, né? Aí você pode colocar o nome da tua empresa que você trabalha e assim por diante, ok? Aí, né, vamos supor que passou um dia, no outro dia você encontrou um amigo que te devia um dinheiro e ele te pagou, né? Então é pagamento da dívida do fulano, né? Ele te devia R$ 150 e aí ele te pagou os R$ 150, origem fulano, né? E aqui a gente vai ver que ele vai somando o total de receitas que você tem no ano, ok? Bom, depois a gente vai para a planilha 2, e aí uma dica que eu dou é você apertar
no seu teclado aí a tecla Ctrl e clicar na guia onde está escrito receitas e arrastar ela, que ela vai fazer uma cópia da primeira planilha, exatamente igual. Aí eu dou um duplo clique e escrevo despesas. Ou, por exemplo, eu posso escrever aqui DESP novembro, por exemplo, né? E aí eu vou deixar essa mesma formatação aqui, ó. Eu não preciso mudar nada. A única coisa que eu vou mudar é a origem e vou colocar aqui destino. E no total de receitas vou colocar total de despesas, ok? Beleza, então eu já vou ter aqui as despesas de novembro. E aí eu clico de novo Ctrl, aperto o Ctrl no teclado, arrasto, e aí eu vou mudando aqui os meses, dezembro. E assim eu vou fazendo mês a mês, para eu ir lançando as despesas do mês a mês. E para ficar um negócio bem legal, eu posso criar aqui um resumo, né? E aí eu formato, né? Bem simples aqui, não preciso muita frescura não. Selecionei todas as colunas que eu estou visualizando, ou clico aqui no item aqui, ó, nessa junção aqui das letras com os números, para selecionar todas as células e pinto aí de uma corzinha qualquer, vai uma cor que me agrade, sei lá, um azul um pouco mais escuro, né? E vou trabalhando aqui para ela ficar bacaninha, né? Seleciono aqui, por exemplo, 4 linhas do F ao P. Vou clicar em mesclar células. Eu transformei todas essas células em uma única célula. E aí eu vou escrever, né? Controle financeiro pessoal, por exemplo, né? Vou clicar de novo na célula que eu mesclei e digitei o meu controle financeiro pessoal. Vou aumentar o texto, né, para, sei lá, uns 26, tá bom? 26, né? Vou clicar aqui para centralizar ela no meio da célula. Então ela ficou aqui no meio da célula. E vou mudar a cor do texto para deixar uma cor que chama atenção, né? O branco fica legal contra o azul. Coloco aqui em negrito aqui, né? E posso colocar uma moldura também, né? Uma borda. E aí aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, receitas. E vou mesclar aqui também umas 3 ou 4, né? Depende, umas 3 células eu acho que dá. Então eu mesclei aqui 3, aqui eu vou mesclar mais 3. E aqui eu vou escrever uma fórmula assim, ó, igual. Vou selecionar aqui receitas e vou selecionar esse campo aqui, ó, que é a soma das minhas receitas, né? Então, ele já trouxe o valor para cá, e aí eu faço aquele procedimento que eu fiz lá nas outras planilhas, né? Botão direito, formatar células, moeda. Depois eu posso criar aqui um campinho, despesas. E aí eu posso tanto trabalhar como despesas, vou mesclar aqui para ficar exatamente igual ao de receitas, né? Eu posso trabalhar tanto com despesas total, né? E aí eu tenho que fazer uma sominha. Vou lá no primeiro mês, no nosso exemplo aqui, novembro, mais... Vou clicar aqui em dezembro e vou selecionar a célula também. E assim eu vou fazendo sucessivamente para todos os meses que eu tiver, né? Então, vou formatar exatamente igual de cima. Se eu clicar aqui nessa célula de cima e clicar nesse pincelzinho aqui, ó, pincel de formatação, quando eu clicar embaixo aqui, ele vai pegar a mesma formatação que está aqui em cima e trazer para baixo, né? Então eu posso fazer dessa maneira. E aí vou criar uma outra coluninha aqui, uma outra célula escrito saldo, né? Vamos também formatar em 3 células e vou fazer assim, ó, igual essa célula que é as receitas menos essa célula que é as despesas, né? Então eu tenho um saldo aí de 1.150. Se eu quiser, eu posso colocar aqui despesas de novembro, despesas de dezembro, despesas de, sei lá, de todos os meses e lá embaixo colocar um saldo. E aí eu vou criar uma fórmula somando as despesas de cada mês e depois subtraindo a receita das despesas, das somas das despesas. Eu vou ter o mesmo saldo aqui. E aí você pode trabalhar esse painelzinho aqui da maneira como você achar mais legal, né? Posso deixar sem cores,
Ou eu posso deixar sem cores esses campos aqui, para eles ficarem destacados, né? E aí aqui eu coloco bordas. Olha lá. E posso inserir diversas outros cálculos aqui, posso inserir gráficos, né? E é isso aí, obrigado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu!